estão pensando, o que se fala a Bíblia. E a ideia é essa mesmo. Então, eu quero ler com você o Antigo Testamento. É legal você pegar a aula 1, ler depois. Na aula 2 nós falamos mais de Nicodemo, Jesus Cristo, uma nova vida, né? Como é que se vive alguém que é salvo. Nós falamos que a igreja não salva ninguém, teoricamente a igreja reúne os salvos. Mas hoje nós vamos falar o seguinte, espera aí. Qual é o pensamento? O primeiro pensamento é isso aqui, sabia? Ó, uma vez salvo, sempre estou salvo. Citei a Cristo, estou salvo. Então, quer saber? Estou salvo mesmo. Vou chutar o balde, não tem nenhuma transformação. Estou salvo mesmo, certo? Esse é o pensamento. Então, eu posso fazer o que eu quiser. Por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E se eu pecar, Jesus vai me perdoar, vai me perdoar, vai me perdoar. Isso é verdade? É verdade. Beleza? Enfim, Jesus vai te perdoar, te perdoar, te perdoar, tá bom? Enquanto houver sinceridade no seu coração, vamos falar sobre isso. Um outro pensamento é o seguinte: Deus sabe quem vai ser salvo. Isso é verdade também. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui antes. Olha, com Jesus, com Deus, não tem isso. Senhor, pedir perdão, você está salvo. Aí você pecou, não está mais salvo. Deus não fica brincando com isto. Isso é muito sério, certo? Tanto sério que depois, não agora, assim, o apóstolo Paulo vai falar sobre um casamento, a seriedade que é um casamento. Que a igreja de Jesus Cristo é a noiva dele, e ele é noivo. E a noiva se prepara para o encontro eterno com o noivo, nesse sentido, certo? Então, ele não brinca com esse negócio de igreja. Uma coisa é o seguinte, Deus sabe na onisciência dele, no plano perfeito que ele desenvolveu, ele já sabe o fim, tanto que em Apocalipse ele dá detalhes do fim. Então ele já sabe, na onisciência dele, quem vai ser salvo ou não, porque ele vive fora do tempo, ele vive na eternidade. Né? Nós somos aqui o tempo diferente, tá bom? E aí, bom, então o pensamento assim, bom, Deus sabe quem será salvo. Eu não preciso pregar o evangelho. Não preciso. Sabia? Não precisa pregar o evangelho. É um pensamento, você está pensando aí, né? E aí, outro pensamento é o seguinte: olha, eu devo manter uma vida digna de ser cristão. Signo, que é o pensamento, um outro pensamento. Ó, eu devo manter uma vida digna de ser chamado cristão, certo? Então, são três pensamentos que é interessante nós pensarmos isso aí, tá bom? Então, eu espero aqui alguns versículos aí, certo, Rob Gol? Agora é Rob Tênis, meu. Ah, Rob Tênis. Rob ponto, né, agora. Então, são três pensamentos, tá bom? Mas, ó, por exemplo, esse pensamento aqui de que Deus sabe todas as coisas, que eu preciso pregar, a gente já mata isso sem abrir a Bíblia, hein? Falando sério, vai. Ó, mas mesmo assim eu vou ler um versículo depois, mas quando Jesus estava subindo, lá no finalzinho de Mateus, nem vou colocar aqui. Jesus fala assim, está subindo e fala, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Hã? Ide. E anunciar o evangelho para... Já quebra. Batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, ordenado, e certamente estarei contigo todos os dias, até a... Então, antes de nós entrarmos aqui, ó, então Deus sabe quem será salvo, certo? Porém, isso é um pensamento de Deus na onisciência dele. Porém, tem o direcionamento. Ei, anuncia aí a vida de transformação que transformou a sua vida. Certo? E aí tem essa outra, não. Estou salvo, mas assim, eu preciso andar como salvo. E aí nós vamos aprender. Bom, então é o seguinte. Vamos começar assim, mas você quer ser salvo para ir para onde? Nós vimos semana passada que a existência do céu e inferno. Tá, então lá em Apocalipse, no capítulo 21, rapidinho, diz assim, ó, uma das visões, né? Então vi novos céus e nova, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado.
e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, né, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu noivo. Esse é o destino dos cristãos. Viver na nova Jerusalém. É para lá que a nossa alma vai. Viver na presença de Deus, na nova Jerusalém. E diz o seguinte, olha, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele, olha que lindo, viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, literalmente, nós todos viveremos, isso é uma vida após-morte na presença de Deus. É muito lindo isso aí que ele está vendo lá no futuro. E olha, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. A pessoa larga de emoção, né? Fica assim, se abraçar Jesus Cristo. Calma, calma, meu filho, calma, calma. Não é? Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as primeiras coisas tinham passado. Isso aqui é na vida eterna. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Certo? Então nós precisamos ser renovados em Cristo, Ele faz nova todas as coisas. E o segredo de você ser cristão aqui na terra é que você não precisa mudar no céu. Já pensaram, né? Se eu vivo uma vida digna aqui na terra, por que eu vou mudar no céu? Não é novidade. E vai ser novidade porque a gente não vai ter essa preocupação, né? Do corpo nos levando para longe de Cristo. Então, olha só, disse mais ainda, hein? Está feito. Ó, está feito. Plano perfeito. Cantamos hoje. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Ou seja, Jesus é a fonte da água da vida. Ok, então é o seguinte. E aí, o vencedor herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus. E ele será o meu. Então, Jesus é Deus, que habitará conosco lá na presença, todos nós seremos na presença dele. E enquanto isso, ele se deu o luxo de estar dentro de nós, no poder do Espírito Santo de Deus, nos motivando, né, a continuar nessa luta e vencer. Porque, ó, o vencedor, quem conseguir realmente, né, ultrapassar essa vida física curta, quer dizer, curta, né? Eu quero viver mais de 100 anos, né? Mas assim, mas perante a eternidade, nós estamos há 2000 anos depois que Cristo já morreu, literalmente aqui, ressuscitou, né, fisicamente, e aí se perto da eternidade não é nada, mas ó, ele tá falando de um vencedor. Então, pela fé eu falo, nós somos vencedores. Pela fé, nós vamos viver Jerusalém. Nós temos que apenas continuar aí humildemente pedindo, né, orientação. Mas olha só, lembra as 3 vertentes lá? Uma vez salvo, sempre salvo. Não se preocupe, beleza? Ó, toca o barco aí. Você foi salvo mesmo, faz o que você quiser. Legal? Para que palavra? Para que renovação? Para que transformação? A Bíblia tem que ser reescrita. Porque o homem mudou. O homem nunca mudou. O homem é o mesmo. Estou falando sério. Está acontecendo uma nova geração esponjinha. Uma nova geração que parece que não quer buscar, não quer ler, não quer. Ela vai pelo que os outros estão falando. É onda. Então, assim, o homem não mudou, não. O diabo está aqui trabalhando, fazendo as pessoas lerem menos, buscar menos a Deus e achar que tem que tudo reescrever. Não. O plano foi perfeito, Jesus tem a resposta para tudo. E aí ele fala assim, olha, tá bom, Jesus está falando, o que vencer, herdará. Vencer, certo? E aí, vamos continuar. E aí ele fala o seguinte, tá, mas e se eu não vencer? Não é o seu caso.
Porque ele vai responder a sua pergunta. Tá, mas eu venci. E aí a sua preocupação é, poxa vida, eu conheço tanta gente que não conhece Jesus Cristo, que nem se dá o luxo de ler lá Mateus, né, Marcos, Lucas, João, nem se dá o luxo de um Pai Nosso de vez em quando. Só antes do jogo, né? E aí o primeiro pontapé do jogo dá uma bica no cara, amém? Quer dizer, e quando a gente jogava bola junto, né? Não podia falar, ó ladrão, não, ó o irmão por trás. Pô. Ladrão, pô. Ladrão, não, o irmão. Então, assim, aí versículo 8. Mas os covardes, algumas falas tímidos, vamos falar sobre isso. Os incrédulos, não crê. Aliás, o negócio de incrédulo, lá em João 6,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, não é isso? E aí o 18 fala, mas aquele que não crê já está condenado. Está lá. Não tem discussão. Os incrédulos, ou seja, ó, aquele que, ó, eu não acredito, estou fora. Beleza. Você tem a opção de não acreditar, beleza? Assim como eu tenho a opção de acreditar. Legal? Ó, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, alguns falam fornicadores, imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, e aí você fala que idólatra é que tá negócio de imagem. Não tem nada a ver, é outra coisa, tem que estudar. Colocar na sua cabeça isso. Se é assim, então, aquela foto do meu pai, da minha mãe, do meu tio, do meu... Então, assim, nós temos que estudar, correto? É outra coisa isso. Aí, ó, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os... Peraí, vamos lá. Os covardes, não somos nós, estamos aqui pregando o evangelho, estamos firmes, não tenho vergonha de Jesus Cristo. Ele vai falar isso daqui a pouquinho. Os incrédulos, bom, aquele cara que não crê mesmo, entra em discussão. Não vai discutir a curva da reta com ele. Os depravados, então, nossa, não pode nada. Os assassinos, estamos tudo fora, a gente não mata ninguém, certo? Os que cometem imoralidade sexual também estamos fora. É isso? Porque nós estamos casados, respeitamos a nossa esposa, somos fiéis, e os jovens estão procurando namorar decentemente, tudo isso. Então, assim, olha que estou falando como cristão, hein? Procura entender o ideal, né? Os que praticam feitiçaria, estamos fora, a gente fica aqui, né? No amém, Senhor. Os idólatras, já pensa outra religião, mas não é mais do que isso. E todos os mentirosos, nós estamos fora, porque a gente não mente. Não é? Estão fora? Estão fora. Sabe onde eu... O lugar deles é onde? Ei, o lugar deles é onde? Nem no inferno vai ser. Vai para lá provisoriamente, que nós estudamos de semana passada, né? Que é o inferno, significa região inferior, Hades, onde estão os mortos que não acreditaram em Deus, em Jesus Cristo. O lugar deles vai ser onde? No lago do fogo, que arde com enxofre. E essa é a segunda morte. Isso vai acontecer depois do milênio. A gente pode estudar Apocalipse de novo. São 8 classes de pessoas. Estava contando. Você contar ali, ó. São 8 classes de pessoas citadas ali, certo? Nesse sentido. Não queira criar uma nona. Tá bom ali. Beleza? Aí, o apóstolo Paulo, isso aí Jesus está falando lá para o João. Aí, o apóstolo Paulo vai citar também, isso eu estou falando para vocês o seguinte, né? Olha, que Jesus está falando ali. Aí o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, eu separei no capítulo 9, versículo 16, o apóstolo Paulo, porque a igreja de Corinto, não sei se é por causa do nome, mas deu trabalho aquela igreja, viu? Não é não? Aí Paulo escreveu 2 cartas, mas assim, o legal é que assim, eu acho uma graça assim, que eles tentaram tanto, mexer tanto, envolver tanto, cometeram tantos erros, que eu penso assim, só perde gol quem tenta fazer. Foram tantos erros, mas eles estavam querendo acertar. É muito lindo isso, olhando por esse lado.
Aí o apóstolo Paulo tem que vir, não, calma, vai comer na sua casa, cara, aqui é ceia. Né? Tá lá. Meu, me encher barriga aqui não, cara. Eu tô coisa, só um copinho de vinho, você quer encher o caneco aqui de vinho? Tá escrito lá, os irmãos enchiam o caneco, não comia. O bando de vai ter o culto hoje lá, a casa da Bela. Ninguém almoça, porque lá, mais ou menos assim, entendeu? Ó, vai ter ceia na igreja. Meus caras não almoçava nada, ia comer, comer, comer. Aí o Paulo, para. Aí o Paulo teve que organizar lá isso. Olha, assim como Deus me ensinou, eu vou relembrar para vocês, tá? Ele pegou o pão, partiu, espera todo mundo, né? Ora, é para lembrar, né? A cruz lá. Entender? Agora é o seguinte, olha, vamos lá. Agora o suquinho. Aí vem aquela bobeira, é fermentado ou não. Eu, para, diz que é beber, você bebe. Para da desculpa, meu. Eu não escuto mais das coisas. Aí o Paulo falou assim, olha, o Paulo vai tentar explicar isso, né? Ah, não precisa pregar o evangelho. Lembre-se, nós estamos falando sobre 3 coisas aqui. No início da aula eu falei, ó, primeiro, tem uma vertente que fala, ó, uma vez salvo, sempre salvo. Estou salvo, meu. Faço o que quiser da minha vida. É esse pensamento. A outra é a seguinte, olha, quer saber? Eu estou salvo. Eu não preciso pregar para ninguém, porque Deus sabe quem vai ser salvo. Então eu vou perder tempo pregando. Deus já escolheu. Olha o pensamento, cara. E a outra é o seguinte, olha, eu quero vencer, meu. Eu quero continuar digno de quando esse corpo, ó, acabou a bateria. Aí Deus fala, ó, você, acontece o julgamento na hora, sabia? Se quando você deixar esse corpo, você for julgado por Deus digno de ir para o céu, você vai. Mas só quem sabe, viu, curioso, é Deus. Verdade. Desencana disso. Desencana de você achar. E hoje, meu pai do céu. Aí o Paulo fala o seguinte, olha, contudo, olha o apóstolo Paulo. Ele está falando o seguinte ali, tá? O apóstolo Paulo, que estava pedindo contribuição, ele tinha alguns direitos de sustento. Ele está discutindo isso ali. Sabe, eu até mereço, eu mereço até ser sustentado pela igreja. Ele está falando isso lá. Aí ele vai falar assim, não, mas eu decidi trabalhar tudo para não dar trabalho para vocês, só para desviar a atenção, que não estou pegando por dinheiro, nada, esse tipo de coisa. Você lê esse capítulo, é fantástico. Aí ele fala assim, ó, em relação ao evangelho, contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta, ó, me é imposta a necessidade de pregar. E ele fala, ai de mim, se não pregar o evangelho. Quem está falando isso? O apóstolo? Então eu estou colocando alguns textos para você pensar naquelas 3 coisas lá. Ó. Vou viver uma vida como eu quiser? Vou obedecer o ídolo de Jesus? Ó, vai, prega, cara. Mas, ó, prega com uma vida transformada, né? Senão você vai trazer o cara para cá e você vai desonrar o evangelho. Mais ou menos assim, então nós temos que aprender muito. E ele fala assim, ai de mim se não pregar. Porque eu tive encontro com Deus. E outra coisa ele fala assim, ó, porque se eu prego de livre vontade, tenho recompensa. Olha que lindo o apóstolo Paulo fala. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Você prega por obrigação ou você prega com prazer? Bom, não precisa responder, mas assim, de qualquer maneira, assim, é entre você e Deus, porque pensa assim, a empresa onde você trabalha te dá algo para você fazer. Você é contratado pela sua competência, sim ou não? Ó, você tem um currículo, você faz um teste, você é competente, pode vir para cá. Não é isso? E aí, você normalmente é demitido pelas suas atitudes. Porque você não desaprende. A não ser que você mentiu no currículo e você não sabe fazer aquilo que você se propôs a fazer. A empresa quer saber? Olha, na boa, próximo. E aí tem as leis, tal, mas está lá. Você é trocado, simplesmente isso. Aí estava pensando, qual é o seu currículo espiritual? Desde que você começou a ir para a igreja.
Você já pensou nisso, cara? Onde você trabalhou, o que você fez? Aí na igreja, cara, eu sei que assim, é fantástico. Nós estamos crescendo todo dia, aprendendo todo dia. Mas quem é o dono da empresa, né? Tem os gerentes do departamento, tem o gerente de empresa, né? De localização e tal. Mas, cara, meu. E aqui normalmente é um trabalho voluntário, na verdade. Normalmente é. Exceto aqueles que realmente são consagrados ministros, que se as igrejas quiserem contratá-los, né, para ficar um período, né, à disposição, eles são dignos do trabalho, do salário, nesse sentido. Mas, via de regra, a igreja é um local de trabalho voluntário. Porque nós temos que pensar que tudo que nós temos é Deus que está nos dando, Ele está nos sustentando. E quando Ele nos reúne aqui, tá legal. Estou dando tanto para vocês, dá para vocês ajudarem a manter esse local, para atrair mais pessoas, para eu transformar vidas. Quando ele tiver essa consciência, entendeu? Não tem essa porcentagem. E é muito legal falar sobre isso, porque assim, o dízimo 10%, cara, esse número 10 aí surgiu antes da lei. Quando Abraão, Abel, o pessoal oferecia algo que eles faziam para Deus, ele oferecia o coração. Nós temos que estudar sobre isso, sabe? Que a gente fala 10%, 10%, não é isso, é muito mais do que isso. Não é a obrigação, é o prazer de devolver. Então, assim, quando você ensina, você prega, você tem que aprender para ensinar. Deus tem que falar com você para você falar com alguém. Aí o apóstolo Paulo fala, eu falo com prazer, e ai de mim. E outra coisa, ele fala assim, olha, sendo assim, olha só, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Tudo tem um propósito. Eu vivo com um propósito. O apóstolo Paulo pegou essa experiência. Quando você está a vida dele, você vai ver. Então assim, ele fala, olha, eu não faço nada por fazer. Tudo tem um propósito. E no coração dele, o propósito dele é adorar a Deus. E outra coisa, olha só o mais importante agora. Mas se esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser, porque eu vou prestar conta da minha vida. Por quê? O apóstolo, depois ele vai alertar, olha, cuidado com os falsos mestres e tal, que estão deturpando a palavra, mudando. Já existia isso 2000 anos atrás. Já existia, não é hoje. Porque está escrito. Então o apóstolo Paulo, ele está falando o seguinte, olha, o apóstolo Paulo, eu preciso me manter aprovado. Senão a minha vida vai ser um teatro. Eu vou vivendo de oportunidades que a vida vai me dando, idade por idade, momentos que Deus vai colocando em situações, não interessa a idade, e aquela situação é para você crescer. E aí você vai usando aquilo, né? Fingindo que é, e quando só quem sabe realmente no contato íntimo e pessoal é Jesus Cristo. Aí o apóstolo Paulo fala, ó, eu sei muita coisa, antes eu matava os cristãos porque eu conhecia muito a lei. Aí eu entendi que Jesus Cristo é a lei personalizada. Comecei a entender. Então eu comecei a continuar falando da lei, só que Jesus Cristo refletindo a lei. E aí ele fala, olha, e eu converso com ele, e ai de mim se não pregar o evangelho, e ai de mim se eu pregar para você, e aí, longe de você, levar uma vida completamente oposta. E ele fala assim, então ele está revelando, olha, eu prego para vocês, beleza? E eu preciso manter aprovado. Então, eu estou colocando só alguns textos para você pensar. Que o apóstolo Paulo pregava, e ficava com o olho no peixe ou no gato. Quer dizer, eu preciso manter aprovado, eu preciso ter postura. Então, assim, só para você pensar. Certo? Mas vamos falar de Jesus Cristo, né? Deixa o apóstolo Paulo, deixa o João lá, que falou em Apocalipse, que Jesus falou para ele. Vamos ver o que Jesus fala, certo? Vamos ver sobre salvação. Mateus capítulo 7. Vamos lá, olha só. Jesus fala assim, ei,
peçam, e será? Abre Mateus 7, depois você grifa isso aí, tá? Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será? Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Olha os seus mandamentos. Peça, procure, bata. Vamos continuar. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ele está fazendo aquele pessoal pensar que estava ouvindo lá. Se vocês, apesar de serem maus, olha isso, é duro, né? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus cuida de seus filhos. Olha, ele está tentando, pessoal, Jesus está tentando fazer com que as pessoas entendam o que as pessoas fazem no dia a dia, para imaginar Deus fazendo por eles. Então, quando Jesus começa a contar essas parábolas, esses exemplos, é para as pessoas tentarem entender o que ele está fazendo entre nós. Então é o seguinte, ó, peça, busca, bata. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a. Esta é a lei e os profetas. Mas eu não sei os 10 mandamentos, eu não sei os 10, não sei aquele monte de lei. Jesus falou assim, ó, vou te dar só 2 então, beleza? Tá, esquece os 10. Eu vou resumir tudo em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, todo o seu coração, todo o seu entendimento. E é o próximo, como a ti mesmo. Fechou? E ó, o que você deseja para você, que as pessoas façam para você, façam por elas. Ele está resumindo a lei e os profetas de uma maneira simples. Não é? E pega muito. Aí continua assim. Entrem, olha aí, ele vai citando, tá? Eu fui pulando alguns versículos. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva a não é Lago do Chofre lá que nós vemos, que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. E como a porta é estreita e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que há, porque não é fácil. E ele vai falar assim, olha, cuidado com os falsos, cuidado com os ensinamentos, com os falsos profetas que lê a palavra de Deus, né, que vem trazer a mensagem de Deus e tentando esconder os erros dele. Não é bem assim. Porque se descobrir que eu estou fazendo isso, eu tenho que tentar costurar aqui. É assim. Isso eu estou falando lá, hein? Dá 2000 anos atrás, nem vou escavar hoje aqui. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos. Então é porque Deus conhece o íntimo, certo? Olha lá. Vocês os reconhecerão por seus. Ó, já você vai reconhecer, porque nada que é feito em oculto fica em oculto. Vocês o reconhecerão pelos seus frutos. Aí ele fala assim, ó, pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá fruto ruim, ou ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês serão reconhecidos. Eu aprendi muitas vezes que fruto é... Quantas pessoas você converteu para Jesus? Foi ou foi? Não foi que a gente aprendia antes? Não era? Quantos frutos você já deu para Jesus? Eu falei, não tenho a menor ideia, mas não é isto. Fruto é atitude, é a maneira de viver, de que você transfere para as pessoas. Pensa, né? E ele está usando a árvore, porque é fácil explicar isso. E o fruto é comido por... a árvore, vai.
O Fernandão aqui é um pé de jabuticaba, né? Enorme, né? Ali é uma macieira, bem uma maçãzinha. Então, assim, tá, o pé de jabuticaba tá lá. Eu lembro quando eu era moleque, eu pulava o sítio lá para roubar jabuticaba. Quem já fez isso? Tá no passado isso, irmão, eu só tô falando. Era moleque lá, não era? Mas assim, até era bobeira porque o cara deixava um dia pra gente recolher. Então a gente queria todo dia, não era? Ele falou, não, tal dia vocês vêm aí. Mas eles pulavam o muro para pegar lá o saquinho e saía. Pô, que bobeira, né? Ele deixava pra gente. Aí, tá lá, pé de jabuticaba. Quem é que colhe jabuticaba e come? Não, homem. Quem é, não são as pessoas que vão lá e comem do fruto da árvore. Então, as pessoas têm que se alimentar do seu fruto. Não é lindo ele está falando? Olha, não tem como. E aí não adianta disfarçar, viu? Ele fala assim, ó, a árvore boa, ou seja, aquela que é adubada pelo Espírito Santo de Deus, que entende Gálatas capítulo 5, né? Que é o fruto do Espírito, que são os atributos de Deus manifestados em nós. Olha que lindo. Deus manifesta, coloca fruto em nós. Vamos, deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar. Árvore boa, certo? Agora ele fala assim, não adianta. Você quer conhecer a pessoa, fica do lado dela. Não é isso? Às vezes, por exemplo, meu filho, por exemplo, ia 3 coleguinhas dele lá brincar em casa. Bom, 3 não dá, falei, Jana, 3 não dá. Por quê? Ó, tem que ser pelo menos põe vai. Porque 2, daqui a 3 horas, começa a dividir. Peraí, com quem eu vou brincar? Aí pronto, aí dá briga já. Então assim, não é? Fala sério. Um quer o brinquedo do outro. Então, o que ele está falando é o seguinte, olha, não dá. A árvore vai produzir um fruto. Não dá para você, árvore boa, dar fruto ruim, e árvore ruim dar fruto bom. Quando você começa a conviver com a árvore, você vai entender o fruto que ela dá. É o que ele está falando. Vocês conhecerão. As pessoas te conhecerão pelos frutos. As pessoas vão te conhecer, vão me conhecer pelos frutos. Porque é impossível você ficar 100% fazendo teatro. Um dia você solta. Não é? É ou não é? Quando a gente casa é muito legal. Por quê? Você segurou lá algumas coisas, né, que você fazia, que eu vou esconder aqui, porque de repente se eu fizer assim, ela não vai gostar, e vice-versa. E ela também, vice-versa. Né? Aí você ia sair e ela comia aquele pouquitinho. Falou, não, essa aqui vai dar menos despesa. Como você casa, ela põe aquele pratão. Meu amor, você me enganou. Não, estou dando um exemplo, não é disso não. Mas assim, mas é engraçado o seguinte, que quando passa situações inéditas na sua vida, e você emite uma opinião, aí você fala, como assim, Marco? Você não pensa assim? Como assim, Tânia? Você não pensa assim? Aí a gente vê lá na hora quem manda depois que vai prevalecer. Mas não é verdade? Quando tem situações inéditas que você conhece o fruto de verdade, não é? E aí você aprende aí, quem manda lá. Então olha, gente, então olha só, aí por que eu estou falando isso? Nós temos que tomar cuidado, meu amado. Falando sério, olha só o que Jesus está falando, tá? Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no... Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos... Por isso eu estou te falando, não fica aí, ai, mas o outro tal, eu sei que ele está errando, eu sei que ele está bebendo, eu sei que ele está se prostituindo, eu sei que ele está lá. Vamos orar, vamos interceder. Se souber, tem que ser igual ao Antigo Testamento, fica de stand-by para conversar com Deus, para Deus restaurar, porque é uma vida. É muito essa coisa, não, você não é juiz. A vida vai proporcionar momentos para sempre para você se reconciliar com Deus, sempre. E quanto antes, melhor. Porque Jesus está falando que nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor. Ele continua, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Não é delicado isso? Como Deus permitiu? É outro estudo. Então eu direi claramente, nunca os conheci. Observe que ele falou lá,
pelos frutos vocês reconhecerão. Lembra? Pelos frutos vocês vão reconhecê-los. Aí Jesus fala, ei, eu não conheço você. Eu não tenho intimidade com você. Eu não tenho intimidade. Olha que ele fala, ei, eu não conheço vocês. Mas nós nunca vamos saber. Entendeu? Você só vai saber se você conviver com a pessoa. Será que aquela pessoa é isso mesmo? É isso mesmo? Ou é só aquele momento? Será que o Cícero é assim mesmo, onde ele está? Ou ele está fazendo tipo... Ou será que lá na escola ele é outra pessoa? Será que em casa é outra pessoa? Será que lá na rua, sozinho, é uma outra pessoa? Estou usando uma máscara. Até tirei a máscara nesse sentido. A máscara ajuda muito, né? Um dia vai cair a máscara, literalmente. Eu falo assim, ei, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal, a iniquidade. Não é duro? Sabe quem está falando isso? Jesus. Só lendo isso, já não cai por terra aquele negócio de uma vez salvo, sempre salvo. Eu não sei que os caras insistem nisso na faculdade. Estudar essas coisas. Continuar fazendo, né? Rapidinho, olha, então aí Mateus, estou falando de Jesus Cristo, hein? Mateus 10 diz o seguinte, Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções, não se dirijam, olha que lindo isso aqui também, isso é legal de pensar, nossa, agora aqui, tá? Não sei porque Deus colocou esse texto aqui. Olha, não se dirijam aos gentios, tá? As instruções, não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de... Sabe, meu irmão, a gente precisa dar atenção, é o seguinte, poxa, cadê aquelas pessoas que estavam com a gente aqui? Nós estamos querendo, eu sei, conquistar mais gente, mais gente, mais gente. Será que a gente não podia, falando nós, hein, podia parar um pouquinho? Olha, vamos fazer um culto de oração, sei lá, que seja online, que pega mais pessoas. Olha, vamos pegar aqui o hall de pessoas que estavam conosco aqui, a gente sabe que não estão conosco agora, que são, entre aspas, as ovelhas perdidas no momento da vida, que não conseguem tomar uma decisão. Jesus está falando isso para a gente, são instruções de uma prova. Sabe aquelas instruções antes de fazer a prova? Uma vez eu fiz um teste multinacional, estava assim, falando sério, hein? Quando fui na Gutierrez. Leia todas as instruções, leia todas as questões antes de fazer qualquer coisa. E aí estava assim, primeira questão, né? Circule o triângulo. Segunda questão, escreva, complete a palavra pipoca. 10 questões, 11 questões, 12ª questão. Depois que você leu tudo, não faça nada das anteriores, a não ser virar a folha e ficar em silêncio. Qual é a primeira instrução? Leia todas as questões atentamente antes de escrever qualquer coisa. O que acontece? Você já quer ler, isso aqui eu sei, isso aqui eu sei, isso aqui eu sei, isso aqui eu sei, isso aqui eu sei. E lá no final, não era para fazer nada, era só para ler. Entendeu? As instruções. Ei, primeiro, vamos cuidar, entre aspas, né? Não é desviado. Aqueles que estão perdidos nos seus pensamentos, nas suas preocupações, na sua idade. Por onde forem, preguem essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Mas tem que pregar? Deus não sabe tudo? Só para você entender o pensamento, tá bom? Outra coisa, curem os... E aí que nós nos sentimos, né? Como assim? A gente não consegue nem convencer o irmão a voltar, a gente quer curar. Vamos aprender isso aí, Cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também. Todo o conhecimento que você está tendo, né? Como eu contei com vocês. A não ser o dia que a igreja decide contratar alguém para cuidar das ovelhas, orientar tudo bonitinho, cuidar, deve ser remunerado também, nesse sentido. Mas, de graça você está recebendo, de graça, entendeu?
Aí continua, diz o seguinte, olha, todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar, será aquele que perseverar. E aí dá para estudar, como assim odiarão você? Você não vai ser chamado mais para nada, porque você é o Bíblia, você é o cristão, você é o correto. As pessoas não vão querer você perto. Que nem uns moleques tontos na escola. Ô, professor, você me odeia, né? Eu falei, cara, engraçado, é isso mesmo. Eu decidi dos meus 700 alunos, deixa eu ver, hoje eu vou odiar este. É você. Você não acha que é muita pretensão? Não, eu queria explicar o seguinte, sabe? Ser um monstro. Antes de ser monstro, tinha outra intenção. Ser um monstro. Hoje ser monstro é elogio, sabia? Você é um monstro no que você faz, hein? Você destrói. Né? De onde veio isso, né? Enfim, todos odiarão você, porque as pessoas não vão querer você por perto, porque as pessoas sempre vão querer fazer as coisas, né? Para satisfazer pessoalmente. Isso é. E aí não. Por quê? Porque você quer ser uma pessoa correta, mas não é para ser chato também. Porque o evangelho é vida. Você tem que ser uma pessoa agradável, feliz, consciente. Não é. Não tem. Ah, paz, senhor irmão. Paz, senhor irmão. Não é isto. É a paz, amados. Vai jogar, vai jogar. Entendeu? Vai brincar, vai brincar. Vai pregar, brincando, jogando. É assim. Seja feliz, reflita a luz, certo? E ele fala o seguinte, olha, portanto, Jesus, portanto, não tenham medo deles. Não é para ter medo daqueles que não querem você por perto. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser tornado conhecido. Quer dizer, nada passa em branco. Se você, por exemplo, vive uma vida de ilusão, finge que é e não é, as pessoas estão vendo. Primeiro, elas vão não querer você porque você é falso. Ela sabe isso, né? Enquanto você não mudar isso aí, a sua vida em si. E outro porque não combina, porque você quer continuar fazendo alguma coisa que você sabe que não pode fazer. E aí, dá uma discussão, certo? Então, nós precisamos viver na luz da palavra. Ao viver na luz da palavra, ou seja, ó, o que eu posso fazer para refletir a luz de Cristo? Porque nós somos a luz para o mundo, nós somos o sal da terra. O que eu tenho que fazer para as pessoas, para influenciar as pessoas? Que está fácil, entre aspas, abrir um canal no YouTube? Vamos abrir, sei lá, entendeu? Nesse sentido. E aí ele fala assim, continua. O que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. Ou seja, eu preciso ter intimidade com você. Eu preciso me revelar a você. Pessoalmente a você. E aí você vai falar à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos... Olha que lindo. Eu falei, ó, eu te amo, tá? Espalhe esse amor para as pessoas. Conte para ela o que eu transformei na sua vida, o que eu fiz na sua vida, o que eu fiz por você, como nós estamos caminhando. Olha que lindo, compartilhe isso, as pessoas vão querer ouvir. Viva sem medo. E aí, para a gente terminar, diz o seguinte, olha, não tenham medo dos que matam o corpo, mas ele não pode matar a alma. Antes, tenham medo ou temor daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Aquele que, quem tem esse poder? Jesus Cristo. Nós temos que temer a Deus nesse sentido, certo? Temer ao Senhor. Então, na verdade, né, nós podemos pegar outros textos, mas o assunto salvação realmente é algo que você tem que pensar o seguinte, olha, nós precisamos andar de uma maneira dignos de serem chamados filhos de Deus.
Você não é transformado de um dia para o outro. Você não tem que deixar seu trabalho, viver isolado. Não, você tem que estar entre as pessoas, refletindo a luz de Cristo. Tomar cuidado para as pessoas não confundir mansidão com idiotice. Tomar cuidado para as pessoas não abusarem da sua bondade. Deus vai mostrar, vai direcionar. Aí normalmente ele coloca alguém do seu lado. Não, não, sim, não, sim, sim. Para dar umas dicas para você. É assim que funciona. Certo? Porque às vezes a gente tem o coração muito mole, muito mole. E aí Deus sabe das coisas, sabe, meu amado? Mas eu, 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 eu luto para me manter salvo. Eu luto para me manter salvo. E assim, todo dia é conversar com Jesus Cristo, para ele, para o Espírito Santo me lembrar na aula. Então assim, eu estou apagando a luz, estou cantando um louvor, baixinho, né? E aí, esse dia tá cantando no corredor lá, né? Essa música, O Plano Perfeito, né? E aí um molequinho lá do 8º ano. E quando a minha história. Lá do fundo. Ah, Norato, você conhece essa música, né? Aí vamos lá, cantar junto. Aí no corredor, fomos cantando até a sala. Quer dizer assim, tem gente ali com vergonha ainda de falar que é cristão. Entendeu? Por quê? Porque a juventude tá ali brincando, falando palavrão, blá, 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 então ele fica ali na dele. Então, assim, é só você ficar esperto aí na empresa também. Então, daria para te pegar capítulos, estudarem, mas é um assunto aí que Jesus vai te ensinar durante a vida, tá legal? Então, fiquem atentos aí com a sua alma, com o seu corpo. Esse corpo tem um prazo de validade, né? Que a Salmo 90 fala que é 85 anos, o que passar disso é enfado e canseiro. Não é isso? Verdade, tá lá. Só que quem escreveu isso tinha 120. Falei, eu quero chegar lá, quero Moisés. Então, assim, é legal isso aí. Agora, prega o evangelho. Jesus foi para pregar. Ah, mas Deus sabe, prega o evangelho. Mas prega o evangelho, cara. Através da sua vida. Se for necessário for, você fale. É isso, correto? E continue firme juntos aqui, nesse local que reúne os salvos. Amém? Então quem é salvo aí se levanta para a gente orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esse momento, ó Pai, que o Senhor Deus nos permitiu, Senhor Deus, estudar a sua palavra. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos ensinado, Senhor Deus, através das situações da vida, como, Senhor Deus, refletir a tua luz. Eu quero colocar, Senhor Deus, cada um aqui no seu altar que está ouvindo essa mensagem, ó Pai, para o Senhor continuar orientando, dando forças, dando direcionamento. Continue sussurrando nos ouvidos de cada um, como o Senhor falou, Senhor Deus, em Mateus 10, palavras, Senhor Deus, de sabedoria, palavras de transformação, para que durante o dia, durante o trabalho, a escola, durante os afazeres domésticos, onde as pessoas estiverem, Senhor Deus, que elas possam levar a tua mensagem, levar a tua palavra. Continue conosco, Senhor Deus, aqui durante essa noite, esse momento, ó Pai, continue falando conosco, porque nós te amamos. Que teu Espírito Santo nos ensine, Senhor Deus, a continuar expressando esse amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, amados.